Fala, gente bonita! Vamos seguindo para mais uma aula dos broxones do Enem. Hoje, para trazer aí alguns temas específicos selecionadinhos dentro do escopo das discussões de saúde. Se você ainda não assistiu a nossa aula geral sobre saúde, em que a gente traz uma discussão sobre o SUS, sobre o conceito de cuidar de si, sobre a humanização da medicina, volta aqui nessa playlist e dá uma olhadinha nas outras aulas do curso dos bruxões do Enem, porque lá atrás a gente discute saúde de uma maneira geral, apresenta o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ainda traz vários exemplos de introduções de temas relacionados à saúde. Hoje nós selecionamos 3 teminhas marotos dentro do escopo das discussões de saúde para poder dar uma aprofundadinha de leve. Só tema quentíssimo e só tema com altos potenciais de serem cobrados na prova do Enem. Então, ó, se liga aqui comigo, porque a gente já começa com alimentação saudável. Tema assim, importantaraço. E quem vai nos dar, sustentação para a discussão desse tema é Carlos Augusto Monteiro. Mano, esse cara aqui é brabo, tá? Trata-se de um cientista brasileiro, ele é médico, nutrólogo, professor da USP e que tem, assim, mais de 100 artigos publicados, talvez já esteja batendo aí os 200, faz pesquisas com a Vigitel, que é a pesquisa mais importante em termos de acompanhamento dos hábitos de saúde, né, dos brasileiros. Então ele faz um acompanhamento cuidadoso para entender o que está acontecendo. Ele trabalha com uma lógica de epidemiologia da alimentação, né? O que a alimentação da população como um todo tem feito, né, em termos de padrões de doenças, padrões de saúde, enfim, padrões de comportamento da sociedade. E esse cara desenvolveu uma sacada, né, um conceito que hoje é utilizado como base para poder produzir guias alimentares em todo o mundo e é citado, tá, por cientistas do planeta inteiro que fazem pesquisa em alimentação. Isso aqui é ciência brasileira, meu irmão, é brabo, tá? Bom, o nosso Carlos Monteiro, entre muitas coisas, ele percebeu que aconteceu no Brasil uma transição alimentar, na virada ali principalmente dos anos 90, entrando ali para os anos 2000. O Brasil foi historicamente um país de desnutridos, um país em que a fome era muito forte, em que o acesso à alimentação era precário, em que eu tinha uma grande massa populacional em condições de subnutrição e de desnutrição. Com o tempo, a gente foi estabilizando as possibilidades de acesso à alimentação, a gente foi estabilizando, né, as condições mínimas de sobrevivência e a gente foi saindo de uma população de desnutridos não para uma população saudável, mas para uma população de obesos. Então a gente foi diminuindo a taxa de desnutrição e aumentando paulatinamente a taxa de obesidade. Então obesidade é uma coisa que todo ano, se você for lá e ver a taxa, todo ano está maior no Brasil há 20 anos pelo menos. Ela está sempre aumentando um pouquinho e às vezes nem tão pouquinho assim. Agora, sabe o que é o mais doido? São as mesmas pessoas, são os mesmos grupos populacionais que ocupavam o espaço dos desnutridos que ocupam hoje a maior parte dos obesos. São as classes D e E, as classes mais pobres do Brasil. Então, evidentemente que há pessoas obesas em todas as classes sociais. Há miliardários e pessoas muito pobres que estão na obesidade. Mas a maior parte dos obesos se encontra nas classes D e E. E por que isso? Como que isso aconteceu? Como que se deu do nada, né, essa redução, né, da desnutrição que vem junto com o aumento da obesidade? Isso se deve, de acordo com Carlos Monteiro, aos ultraprocessados. E aqui que está a grande sacada dele. O que são ultraprocessados? Carlos Monteiro vai dividir os alimentos em 4 categorias. Eu tenho o alimentozinho in natura, aquela couvezinha ali que tu só lavou, prau, já mastigou ela ali cruazinha. Eu tenho os alimentos minimamente processados, arrozinho ali que tu cozinha e pronto, acabou. Eu tenho os alimentos processados que passam, né, por processos como o queijo da vida, né, que você vai pegar o leite, vai transformar em manteiga, vai transformar em queijo. E eu tenho os alimentos ultraprocessados, que são alimentos, aliás, que não são nem alimentos, são fórmulas industriais. É um monte de coisa química com altas taxas de açúcar, gordura e sódio, não necessariamente os 3 no mesmo produto, tá? E que vão ter uma alta palatabilidade, seja porque tem muito açúcar, muito sódio, muita gordura, seja porque tem aditivos químicos para dar um gostinho. Pô, fala sério, aquele biscoito que tu compra, recheado de morango, aquele cheiro ali, aquele gostinho, aquele é morango, que não tem nada de morango, né? Se trata de um aditivo químico, né? E que eles colocam até na embalagem, aroma artificial idêntico ao de morango, né? A parte do idêntico eu nunca entendi, mas a lógica tá aí. Eu vou pegar
elementos químicos, né, e vou produzir uma comida que é majoritariamente artificial, uma comida que quase nada tem a ver com os produtos que foram utilizados para sua produção e que vai ter um monte de coisa que eu vou colocar ali para aumentar a durabilidade, para poder conservar o sabor do produto por mais tempo, entre outras coisas. Os ultraprocessados incluem uma quantidade absurda de alimentos que nós utilizamos com frequência. Desde o chocolate que tu foi lá, você comprou aquele chocolatinho ali no mercado, na fila, porque tu ficou esperando na fila, tá cheio de chocolate ali do lado justamente para tu levar um, aquilo ali é um ultraprocessado. O presunto, a mortadela que a gente compra também são ultraprocessados. O que que tem ali, afinal de contas? Esse presunto, aquilo ali é carne? Ou aquilo ali é um bololô de coisas, né? Para tornar para construir um produto que é barato, que é visivelmente, né, agradável, que é palatável para nossa boquinha. O que será aquilo? Aquilo é um ultraprocessado. E esses ultraprocessados, senhoras e senhores, eles têm um potencial enorme de dano à nossa saúde. Tá? Seja porque o consumo deles vai trazer para o nosso organismo uma série de substâncias que vai ter potencial de desenvolvimento de câncer, que vai ter potencial de desenvolvimento de outros problemas de saúde, potencial de desenvolvimento da obesidade e com ela outras enfermidades que tipicamente, né, estão correlacionadas, como cardiopatias, como diabetes, etc, etc, etc. Seja porque quando você come um ultraprocessado, você deixa de comer outra coisa. Você vai lá e tu lancha um chocolate. Tu vai lá e tu lancha aquele negócio, aquele hambúrguer, né? Pseudo hambúrguer que tu compra no mercado, tu joga no micro-ondas, passa um tempinho, aí tu come aquilo, e aquilo ali é o teu lanche. Maluco, tu tá deixando de comer fruta, tá deixando de comer verdura, deixando de comer arroz e feijão para você comer ultraprocessados. Bom, isso é muito preocupante. Quando a gente pega o Brasil, a gente tem 25% de todas as calorias consumidas no nosso país de ultraprocessados. Quando a gente pega os Estados Unidos, a gente já tem na taxa ali de 60% das calorias. Trata-se de um país muito mais obeso do que o Brasil. O país mais obeso do mundo, que é Nauru, é uma ilhota pequenininha, só se consome ultraprocessado ali, comprado da Austrália, né? Não se planta no país, né? Tudo chega de fora, em lata, em caixa. E por isso se trata da população mais obesa do planeta. Isso é coisa de maluco, né? Por quê? Consumo de ultraprocessado. E veja, as classes D e E acabam sendo mais atingidas porque os ultraprocessados são muito baratos. Vá ao mercado, senhoras e senhores. Quando tu pega aquele biscoitinho wafer e compara ele com o preço do quilo da maçã, quando tu pega aqueles biscoitos, né, que vem um pacote de 800 gramas, que tu come aquilo assim pra sempre, né? Aquilo dura uma eternidade. E você compara aquilo com o preço, vai ver o preço de um kiwi, maluco. O kiwi tá custando o preço da carne de boi, né? Então o que acaba acontecendo? Há uma preferência por esses produtos porque são mais baratos, são muito práticos, você pega, né, comprei no mercado, tá pronto para comer, né? O que gera aumento das calorias ingeridas, redução de comida saudável sendo colocada para dentro e, como consequência, problemas de saúde pra gente. Então, tá aí a grande sacada pra gente poder discutir obesidade, alimentação saudável e doenças crônicas não transmissíveis, né, como cardiopatias e diabetes, por exemplo. Tudo isso está relacionado com o alto consumo de ultraprocessados. Você pode botar aí na conta do Carlos Monteiro. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cigarro e sobre cigarro eletrônico, né? O pendrive que a galera tem fumado aí hoje em dia. O cigarro, ele era reconhecido por várias populações ameríndias, ou seja, né, da nossa região da América do Sul, como uma planta sagrada. Ele era usado em rituais, era usado em algumas situações específicas, e quando chegou, né, Colombo com seus marinheiros e depois outras levas, né, de pessoas para as regiões das Américas, a galera pirou no cigarro, levaram para a Europa, rapidamente começou a se espalhar como uma espécie de coqueluche, parecia, as pessoas tratavam como um remédio, como se fosse uma coisa assim, né, super boa para a saúde, e aquilo se instaurou, né, nos altos círculos de vários lugares do planeta. Somente lá no século XIX, com a industrialização e quando nasce a grande indústria do tabaco, ele começa a ganhar mundo de maneira inelutável, né? Acabou. De repente o cigarro está em todo lugar. Quando vem a pós-Segunda Guerra Mundial, é o apogeu do cigarro. E junto com esse apogeu, a gente vai ter Hollywood, a indústria, né, filmográfica mais, né, a maior indústria filmográfica do planeta, o tempo inteiro colocando o cigarro como um objeto de desejo, relacionando com o glamour, relacionando com a liberdade, com a potência, relacionando com a sedução. Então o cigarro começa a ser visto, né, não necessariamente uma marca ou outra, mas o cigarro na mão e na boca dos personagens principais dos filmes mais badalados ali das décadas de 60, 70 e 80. Claro, isso gera um estímulo muito forte para que as pessoas comecem a consumir essa droga. Ocorre que trata-se de uma droga lícita que tem um conjunto de impactos tão brutais na saúde
que quando a gente começa a olhar parte a parte, chega a ser sem sentido o fato dele ser legalizado. Afinal, de acordo com a OMS, eu já te contei na nossa aula sobre temas selecionados em meio ambiente, 2 aulas atrás, ali na 37, que a poluição mata 7 milhões de pessoas por ano e o cigarro mata 8. Então 8 milhões de pessoas por ano morrem no mundo em decorrência do cigarro. Agora, mais alguns dados aí pra gente poder ficar assustado. Se eu pegar o século XX inteiro e ver quantas pessoas morreram em decorrência do cigarro ao longo do século XX, dá 100 milhões de mortes. É inacreditável. É muito. Procura que doença que matou isso tudo de gente. É muita morte por causa do cigarro. O cigarro é responsável, tá ali, por 1/3 dos cânceres. 1/3 de todo câncer que existe no planeta foi causado pelo cigarro. E mais, é o único produto legal que mata metade de quem usa. Então peraí, pega todo mundo que usa cigarro. Metade dessa galera vai morrer por causa do cigarro. E a outra metade por outras razões, tá? Inacreditável. Por isso, vários países, incluindo o Brasil, fizeram várias legislações para poder combater o fumo. A mais antiga do mundo foi feita por Hitler, né, na Alemanha nazista. Ele criou uma campanha anti-fumo. No Brasil, já tem uns 30 anos mais ou menos, pouco mais de 30 anos, que a gente tem campanhas muito fortes que começaram primeiro tirando da televisão, depois colocando aquelas imagens horrorosas no fundo do maço, né? Tu vai morrer, tu vai ficar broxa, não sei o que, causa dor e sofrimento. E aos pouquinhos, trazendo outras medidas, como proibindo de fumar em lugares com qualquer tipo de cobertura, uma lei de 2014, o aumento do preço do cigarro, ele tem um valor mínimo, mais de 80% do valor do cigarro é imposto para poder coibir o consumo. Tudo isso fez com que o Brasil tivesse uma redução significativa do consumo de cigarro nas últimas décadas, mas não o suficiente. Inclusive, para falar sobre isso, é sempre legal a gente chamar o Drauzio Varela. Sabe por quê? Porque ele é ex-fumante. Drauzio fumou por 19 anos, numa época, inclusive, em que não se sabia plenamente da quantidade de danos que o cigarro causava à saúde do indivíduo. O Drauzio Varela parou de fumar e ele diz que até hoje ele sente vontade. Ou seja, trata-se de um vício, né, que te persegue e te acompanha pro resto da vida. Agora, o Drauzio Varela, ele faz uma reflexão muito triste com relação ao cigarro eletrônico. De acordo com ele, o pendrive, o vape, ele tá acabando com décadas de conscientização, informação e mudança no combate ao tabaco. Porque ele tá glamorizando novamente o consumo, né? Tá lá o influencer jogando fumacinha e com um gostinho de melancia pra cima enquanto ele tá gravando stories, né? E tá gerando danos muitíssimo graves às pessoas que consomem que consomem esses pendrive aí, os vapes, os cigarros eletrônicos. Ora, em tese não era nem para poder vender isso aí no Brasil, maluco. E circula livremente, se faz propaganda, enfim. Trata-se, portanto, de algo muito perigoso, tá? E que tem não exatamente os mesmos efeitos que o cigarro, mas que vai ter um conjunto de efeitos muito semelhantes, tá? E também muitíssimo danosos para a saúde. Uma coisa que o cigarro não vai te causar e o vape vai. Pô, o cigarro você não vai fumar infinito, porque você tem até um desconforto mecânico, né? O vape tu fica ali com gostinho de melancia, de repente dá um pane no pulmão e tu tem que ser internado, né? Como aconteceu, inclusive com vários influenciadores que passaram por esse processo e alguns deles, inclusive, depois começaram a se tornar ativistas contra o uso do cigarro eletrônico. Bom, mais um pra gente poder encerrar, que é o Aedes aegypti. Um raio de um tema que a gente não aguenta mais falar sobre ele, porque ninguém aguenta mais ter que lidar com dengue, chikungunya, zika, né? E tudo mais que vem por aí. Bom, o Aedes aegypti, essa praga, né, que veio do Egito, o odioso do Egito, para ser mais preciso, ele veio da África, provavelmente nos navios negreiros, né? Então a gente trouxe focos, né, ninhos do Aedes aegypti para cá, para o Brasil, e ele se espalhou. Então, odioso do Egito é o que significa Aedes aegypti, tá? É a raiz desse nome, porque ele teria vindo ali das terras africanas, e o Egito é o termo, é a metonímia, né, que ficou alinhada, né, a esse território africano para poder se referir ao mosquito. Bom, aqui ele está presente já tem muito tempo e ele já passou por uma guerra muito grande no Brasil lá no início do século XX, 1900 e uns quebradinho. Na época, Oswaldo Cruz era o responsável pela saúde no Rio de Janeiro. Ele era o sanitarista que estava lá para poder tentar reduzir, né, o caos e a quantidade absurda de mortes que havia na cidade maravilhosa, na capital, desde a leptospirose até a febre amarela, também transmitida pelo mosquito, que a gente chama da dengue, né, pelo Aedes aegypti, e na época era a grande preocupação. O que Oswaldo Cruz fez? Oswaldo Cruz conseguiu reduzir drasticamente a incidência da doença, metendo fumacê todo dia, o ano inteiro. Tá? A gente faz muito isso, ó. Parou de chover, estamos fora da época da dengue, então a gente para de se precaver.
Oswaldo não, ele saiu pá, batendo, né, o ano inteiro. E teve um sucesso muito maior do que a gente tem hoje em dia, né? Claro, ele tinha uma liberdade que nem era tão bacana assim, né? Porque com certeza ele não estava preocupado em quem que ia respirar o fumacê ali na hora que ele estava jogando na casa dos outros, né? Mas essa lógica de você combater sistematicamente é um aprendizado que a gente não trouxe para hoje. E continuamos até o presente momento tendo que lidar, né, com essa desgraça desse mosquito. Bom, com as mudanças climáticas, a gente falou 2 aulas atrás, né, mais um pouquinho de meio ambiente, aumenta a incidência do Aedes aegypti. Por quê? Porque com mais calor, mais mosquitinho, mais artrópode por aí para poder destruir a nossa vida. Vários países, inclusive, que nunca tiveram Aedes aegypti e dengue, passaram a ter recentemente por causa do aumento da temperatura. Então a gente está lidando com um inimigo que está se tornando mais forte. Em 2024, a gente viu isso muito claramente. O Brasil enfrentou um recorde de casos de dengue, tá? Um recorde que, assim, o somatório das mortes de dengue pode ter ultrapassado os últimos 10 anos de dengue no Brasil. Uma coisa assim, estrondosa, uma coisa terrível, que mostra que nós ainda não estamos preparados e que nós ainda não conseguimos entender a maneira mais adequada para poder acabar com esse problema. Talvez o melhor caminho, a coisa que tem mais efeito que a gente encontrou até agora, seja o uso da Wolbachia, que é uma bactériazinha marota, para poder impedir que o Aedes ele transmita as doenças pra gente. O que é a Wolbachia? Pô, eu pego uma fêmeazinha, né, do Aedes aegypti, infectada com essa bactéria, e essa bactéria meio que ocupa ali, né, o mosquito, impedindo que outras doenças, como a dengue, chikungunya e zika, estejam instaladas no seu interior. Então eu solto um monte de fêmea de Aedes com Wolbachia, e ela vai se misturar na população, vai passar a compor uma parcela da população, né, pela reprodução, e vai reduzir os casos de dengue. Mas isso somente reduz. Se eu vou lá e eu tiro os focos da dengue da minha casa, isso também somente reduz. Se a prefeitura vai lá e cuida do terreno baldio, e cuida, né, dos loteamentos, isso também somente reduz. Por isso que tudo tem que ser feito ao mesmo tempo. Senão a gente não consegue enfrentar e vencer o Aedes aegypti. A gente tem, no presente momento, né, vacinas para dengue, elas acabaram de ser desenvolvidas. Não tivemos uma grande quantidade no Brasil nesse ano. Para o próximo ano é possível que a gente tenha uma quantidade maior. A gente tem uma tentativa do Instituto Butantan de produzir a própria vacina, tá? Para essa doença maldita que tá com a gente até hoje. Enquanto a gente não tem isso daí, vamos cuidando aí na nossa casinha para tirar os focos, né? E cuidando da nossa saúde para que a gente, se tiver que lidar com uma zika, uma chikungunya na vida, a gente esteja aí em boas condições e com um sistema imunológico muito forte. Beleza? Esses foram nossos 3 teminhas de saúde da aula de hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco com os bruxões do Enem. A gente encerra mais uma aula marota. Muito obrigado pela sua presença. E se tu, maluco, ainda não curtiu esse vídeo, ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, ou ainda não viu as nossas aulas que começam lá atrás, passando parte por parte do texto, pô, filho, você tá perdendo, maluco, tá viajando, volta lá e dá uma olhadinha, porque esse curso tem tudo que tu precisa para fazer uma prova filé no Enem. Então vamos que vamos, é nós que voa, bruxão, e até breve. Eu só volto aqui agora para a última aula, tá? Um beijo, um queijo e até mais.